Você já passou por aquela experiência? Existe até uma brincadeira hoje e até vídeos nas redes sociais. Já passou por aquela experiência onde sua mãe pede para você pegar alguma coisa, você vai lá e não tá? Você diz, não tá, não achei. Aí sua mãe fala, tá lá sim. Você, não tá, mãe, tô aqui, tô olhando. Tá sim. Se eu for aí, vou esfregar sua cara, vou fazer você engolir. E aí, milagrosamente, quando ela chega lá, ela põe a mão, o negócio parece que aparece na mão dela. Não falei que tava aqui? Toma, tá todo pedômetro, tá aprendendo a não procurar as coisas direito. E a gente passa por errado, mas é porque às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a gente não enxerga bem as coisas ou não procura direito. Minha esposa diz que quando eu vou procurar alguma coisa, diz que eu falo assim, cadê o negócio? Mas eu nem olho, cadê o negócio? Parece que eu estou olhando para qualquer outro lugar, mas não acho o que eu estou procurando. E brincando até com isso, mas o texto que nós vamos ler essa noite não é mensagem expositiva, é uma mensagem temática, mas que dá para tirar princípios espirituais desse texto, aplicação para a nossa realidade, para a nossa vida, e você vai entender o que eu falei. O tema da mensagem é crescimento, nosso crescimento. Abram suas Bíblias, em 2 Reis, capítulo 6, versos 15 a 18. Esfriou um pouquinho. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, versos 15 ao verso 18. Aqueles que podem, eu peço que se coloquem em pé mais uma vez. Normalmente eu não peço, mas vamos nos colocar em pé. E vamos ler em uníssono, a igreja inteira, junto comigo. Eu começarei e os irmãos podem me acompanhar. E o servo, podem me acompanhar juntos. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade. Estamos todos no mesmo texto? Eu estou lendo muito rápido? Muito lento. Muito lento? Eu estou lendo lento já para todo mundo. Então vamos de novo. Versos 15 a 18, novamente. Vou fechar aqui. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a transmitir aquilo que podemos aprender e estudar. Que o Senhor esteja abençoando cada um que está aqui. Nos ajuda a crescer através dos exemplos que nós vemos na tua palavra, através do que a tua palavra nos ensina sobre crescimento espiritual.
e é que possamos ter os nossos olhos abertos às necessidades da tua obra. É em nome de Cristo que eu oro e agradeço, pedindo as tuas bênçãos sobre mim também. Amém. Podeis assentar. Não temos o hábito de fazer isso porque é um aprendizado. Aos pouquinhos a gente vai, às vezes, fazendo algo diferente assim. Então, o tema da nossa mensagem é crescimento e o título é Abra Nossos Olhos. Abra nossos olhos. Precisamos abrir nossos olhos para as coisas espirituais. E devemos orar para que o Senhor abra os nossos olhos para três coisas. Três coisas que nós vamos abordar nessa noite, pelas quais nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. E quando eu falo isso, eu não falo de uma forma ofensiva no sentido assim, vocês são cegos, não. Mas é que sempre tem algo que está passando desapercebido. Sempre tem algo que a gente está deixando passar, sabe? Que a gente não está percebendo. Igual aquela ilustração quando a mãe manda pegar o negócio e a gente não acha, porque às vezes a gente não está olhando bem para alguma coisa específica. Eu entendo que a boa parte dos crentes, dos salvos em Cristo, entendem as necessidades do que a Bíblia fala sobre a obra de Deus. Mas, às vezes a gente precisa de alguma coisa está faltando, a gente precisa olhar para alguma coisa que a gente não está percebendo. E as três coisas que nós vamos ver, nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para as nossas necessidades espirituais, porque todos nós temos. Segundo, nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para aquelas pessoas que precisam ouvir do Evangelho, mas que muitas vezes a gente não está percebendo, porque nós temos pessoas que nós queremos que sejam salvas. Aqui nós temos irmãos que tem o cônjuge, tem os pais, né, tem irmãos e tudo, mas às vezes tem pessoas que estão próximas, mas a gente nunca chegou a falar ou nunca chegou a abordar propriamente do Evangelho. Às vezes alguém que você tem um relacionamento, mas que você nunca falou, sabe? E às vezes essa pessoa está pronta para ouvir a mensagem do Evangelho. E às vezes uma única conversa, às vezes a pessoa passa, nunca parei para ouvir sobre isso. Então, que o Senhor abra os nossos olhos, esse é o segundo ponto. E o terceiro, que o Senhor abra os nossos olhos para o crescimento da igreja. Nós precisamos pedir ao Senhor isso. Esse texto, Eliseu e seu servo, eles estavam cercados pelo exército sírio. E ali a gente vê um exemplo de dois personagens completamente diferentes. Um que era muito espiritual, andava com Deus e servia a Deus constantemente, e ele sabia do que Deus era capaz, o que Deus fazia, poderia fazer e o que Deus já estava fazendo. E por isso ele sabia daquele exército que estava ali para protegê-los. O outro, apesar de estar com um homem de Deus e servir um homem de Deus, ele não tinha isso. Ele não conseguia ter essa comunhão com Deus tão próxima a ponto de ajudá-lo a ver também, sem a necessidade que o profeta pedisse. Às vezes nós estamos próximos de pessoas que podem sim nos ajudar, mas não aproveitamos aquilo. E era o caso desse rapaz. Ele estava perto do profeta Eliseu. Olha a diferença de Eliseu para ele. Quando Eliseu era o ajudante, como é que era Eliseu? Lembra? Elias falou, olha, eu vou ali. Não vou não, eu vou junto com você, porque eu sei o que vai acontecer com você. Ele também sabia, ele tinha consciência das coisas que Deus iria fazer já quando ele era ajudante, quando ele era servo. E agora ele, como o Senhor, como o chefe do outro, continuava assim, mas o outro não tinha o mesmo procedimento dele. Percebe as duas realidades? Então a gente precisa olhar para esses dois e pensar, eu quero ser como? Qual? Obviamente nós queremos ser como Eliseu. Eliseu não estava preocupado se tinha um exército assírio ali. Ele não estava preocupado porque ele sabia de quem estava ali para protegê-los. Ele não tinha preocupação nenhuma com isso. Já o rapaz estava morrendo de medo. Então quando abriu os olhos ele, opa! Só que ainda assim a atitude foi errada, porque queria que fizesse o quê? Né? Ali ele junto com o outro, acho que era o rei, se não me falha a memória, não é uma mensagem positiva, então não fui muito nessa parte,
Mas se não falha a memória, o rei queria que pegasse e prendesse o exército. Era o rei. E aí o que ele fala para o rei, o Eliseu? É tão consciente do que é certo e do que é errado, ele diz, não, você não vai prender ninguém, porque você prende aquele que você tomar com a tua espada. Esse não foi você, foi o Senhor que trouxe eles aqui e os cercou. Então ele era um homem muito espiritual e ele tinha um olhar atento para todas as coisas. Precisamos olhar para esse exemplo dele. Precisamos ter uma visão espiritual das coisas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz que nós andamos por fé e não por vista. Nós devemos andar por fé. E quando a gente anda olhando para as coisas, apenas para o que está acontecendo, sem pensar no espiritual, nós somos afetados. Eu estava vendo sobre um homem no passado, ele colocou 2 cordeiros, eu esqueci, eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele colocou dois cordeiros, se não me falha a memória, em jaulas separadas, só que em uma jaula tinha, na jaula em frente tinha um lobo, numa outra jaula, mas bem próximo do cordeiro. E o outro cordeiro não tinha um lobo, ele só era alimentado. Esse cordeiro que tinha um lobo, os dois eram iguais, mas esse que tinha um lobo na frente dele, ele morreu muito antes do outro. E ele foi emagrecendo, definhando e acabou morrendo. Porque ele vivia preocupado com aquele lobo. Obviamente nós sabemos que animais não têm o discernimento que nós seres humanos temos. Mas isso é uma ilustração, isso foi uma experiência verídica. Depois eu até posso procurar o nome para falar, caso alguém queira saber. Mas nós, quando ficamos olhando para o que está na nossa frente, nos preocupando e não olhamos com um olhar espiritual, isso afeta a nossa vida. Isso afeta o nosso caminhar, isso afeta a nossa comunhão uns com os outros, afeta o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos olhar com os olhos humanos. Nós temos que olhar pela fé. Temos que ter um olhar espiritual. Nós temos que pensar, Deus está cuidando de todas as coisas, Deus é o Senhor de tudo. Nada vai sair do controle dele. Lembra quando o Senhor Jesus estava na frente de Pilatos? Você sabe que eu tenho poder para fazer o que quiser? Ele disse, não, nenhum poder você teria se não te fosse dado do alto. Você não teria poder nenhum. Por isso até que, olhando, há um tempo eu tenho evitado, não tenho mais, porque eu me irritava muito quando eu olhava as notícias. Eu parei porque a Bíblia diz que todo governo foi instituído por Deus. Deus permitiu. Todo governo. O propósito dele, eu não sei. Incomoda, eu sei que incomoda. Mas se a gente ficar olhando as pessoas, algumas pessoas estão ficando cada vez mais aflitas porque estão olhando para as coisas que estão acontecendo no mundo e estão, e agora? E agora? Não tem e agora. Tudo está no controle do Senhor. Esses dias, acho que na terça, conversando com o pastor falou uma coisa que é uma verdade, é algo que eu sempre penso. Quem está no trono? Quem está no trono? Deus. Ele comanda todas as coisas. E se você é filho, e eu creio que todos que estão aqui são, por que temer? Por que ficar preocupado como aquele servo de Eliseu? Há algumas coisas que não podemos ver a menos que olhemos com os olhos da fé. Os patriarcas tinham essa fé. Hebreus capítulo 11, versos 13 e 14. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E por isso que lá no capítulo 12, e a gente cercado de tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que não olharam para suas vidas aqui, porque os olhos deles estavam em outro lugar, em outra dimensão, os quais o mundo não era digno, Hebreus fala. O mundo não era digno. É um exemplo para nós.
Eles olharam e eles viram o que ninguém mais viu. São pessoas que são melhores do que nós. Não, Tiago fala que Elias era sujeito, nós também, assim como Elias, sujeito a paixões, sujeito a pecados, a várias coisas erradas. Qualquer um de nós podemos ser como eles. Qualquer um de nós. Basta andar por fé, olhar com os olhos da fé. E se não estamos olhando, Senhor, abre meus olhos. Abre meus olhos para que eu veja as minhas necessidades espirituais. Devemos orar ao Senhor para que abra os nossos olhos. Devemos orar ao Senhor para que abra os nossos olhos. Nós não veremos as nossas necessidades espirituais até que entendamos que temos necessidades espirituais. Tem muita gente que está andando por aí dizendo, eu aceitei a Cristo, e às vezes até aceitou mesmo, mas agora eu posso continuar a minha vida. Só que todos nós temos, não importa se temos 8, 11, 43, 75, é isso, pastor? 75, 39, se não me falha a memória, e por aí vai, não importa a sua idade, não importa a sua idade espiritual, todos nós temos necessidades espirituais que precisam ser trabalhadas, que precisam ser resolvidas, e a gente precisa pedir, Senhor, ajuda, abre meus olhos para as minhas necessidades, porque nós temos um problema que se chama pecado. Nós temos esse problema. 1 João 1, capítulo 1, verso 8 e verso 10 vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Às vezes tem pessoas que, ao contrário, eu dei um extremo, eu dei o exemplo de um extremo. Tem pessoas que aceitam a Cristo, mas às vezes aceitou com alguém e não foi para nenhuma igreja, aceitou de verdade, mas não foi, eu conheço casos assim, não foi alimentado. Tem um homem que até se tornou pastor, estudou lá no Seminário do Sul, e ele aceitou a Cristo com um missionário, acho que até foi o pastor George Wells, se não me falha a memória. E aí ele aceitou a Cristo, e aí alguma coisa aconteceu que o pastor não pegou o contato dele, depois ele não foi para a igreja e não viu mais ele. Aí passou uns meses e o pastor achou ele e disse: rapaz, você aceitou a Cristo, mas sumiu? Ele disse: ué, não era só isso? E aí começou a doutrinar, começou a ensinar, resultado, Deus acabou chamando esse homem para o ministério e virou pastor. Inocentemente, acontece. Porque precisa crescer. Mas tem um lado ruim da coisa. Esse é o lado positivo, vamos dizer assim, positivo entre aspas, mas é o positivo. Alguém que aceitou a Cristo, mas que não sabia que ela precisava continuar crescendo. Tem o outro lado, o outro extremo, aquela pessoa que é ativa na igreja, faz bastante coisa. Bastante coisas. Mas ela acha, esse tipo de pessoa acha que não tem necessidade, que não precisa crescer, que já sabe bastante, que já serve bastante. Todos nós pecamos, todos nós precisamos crescer espiritualmente, todos. E isso é muito importante por causa desse problema. Como resultado desse problema, todos nós lutamos para manter a comunhão com Deus. São nossos esforços para andar na luz que mantém essa comunhão. A gente precisa se esforçar. Deus prepara as coisas, mas a gente precisa estar ali buscando ao Senhor, lendo a sua palavra, orando, sendo discipulado. Precisa. 1 João 1,7, mas se andarmos na luz como Ele está na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A gente precisa ter essa consciência, Senhor, aonde eu preciso melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ter mais comunhão com o Senhor? Estar mais próximo do Senhor? Temos que entender também que temos um problema antes de podermos resolver esse problema. Se eu achar que eu não tenho problemas, como é que eu vou querer resolver alguma coisa? Não tem como.
eu acho que está tudo bem. Então não tenho o que resolver. Muitas vezes, o orgulho nos impede de enxergarmos os nossos pecados. O orgulho nos impede de enxergar os nossos próprios erros. Abramos nossos olhos para a nossa necessidade de comunhão com Deus. As nossas necessidades espirituais vêm de nossa natureza espiritual. Somos todos feitos à imagem de Deus, diz lá em Gênesis 1:27, imagem e semelhança. E cada um de nós tem um corpo físico, tem alma e tem espírito. E os três têm necessidades. Por termos um corpo, precisamos do quê? O que a gente precisa por ter um corpo físico? Comida, exatamente, comida. Precisamos de roupa, precisamos de um teto sobre as nossas cabeças. E a gente corre atrás disso, na verdade. A hora que bate a fome, o que acontece? Você fica lá parado? Não, você vai correr atrás de comida. Você vai comer, você vai procurar alguma coisa para comer. Por quê? Porque precisa. Por termos uma alma, temos necessidades emocionais. Ou seja, a gente tem desejos, coisas para nos satisfazer emocionalmente. Quer um exemplo? Alguns exemplos. Netflix é um exemplo, um streaming qualquer, seja Netflix, seja a Prime, seja qualquer um deles. Mas a gente, às vezes, quer ver uma coisa diferente, quer ter um momento de lazer, são necessidades emocionais nossas. Passeios. Uma pessoa que fica enclausurada dentro de casa, dentro do seu quarto, não quer levantar nem da cama, o que ela tem? Depressão emocional. E aí, você, normalmente, mesmo menina, vai passear, minha esposa, e aí, vamos passear, temos que fazer alguma coisa, temos que sair, fazer alguma coisa. São necessidades emocionais. Música. Às vezes você está lá meio assim, você põe um hino lá, aquilo já te... Dependendo, você põe os hinos que você gosta, isso já alegra seu coração e você já muda seu estado de espírito. Ou de alma. Emocional, são necessidades emocionais e que a gente procura resolvê-las. Nem vou falar de relacionamentos, a necessidade que cada um tem, né, de ter um relacionamento. Mas, por que quando se trata das necessidades espirituais, somos tão negligentes? Essa é a área que nós mais negligenciamos, a área espiritual. Nós, eu falo genericamente. Todo mundo. E é algo que é o principal. Porque se o espiritual está bem, os outros três vão seguir o embalo. Porque não adianta você ser... Uma pessoa com depressão vai comer, mesmo que forçadamente ela vai comer. Mas ela vai continuar em depressão. Tem gente que come por ansiedade, né? Está ansioso e taca-lhe comida para dentro. Mas a área espiritual, essa é a mais importante. E é algo que é ordenado por Deus. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos crescer em todas as coisas. Efésios 4,15, eu tenho que acelerar. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Precisamos do leite espiritual e também da carne, mas se eu não estou preparado para a carne, pelo menos o leite. 1 Pedro 2,2, desejai ardentemente, na nossa versão está afetuosamente, mas eu gosto muito da palavra ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, a palavra de Deus. É esse leite que nós precisamos. Tudo bem, eu já tenho a estrutura do leite, então coma carne, se alimente, encha-se, empanturre-se de carne espiritual, para que você possa crescer mais, para que possamos crescer mais. Abramos os nossos olhos para a necessidade do nosso crescimento espiritual. Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra de Deus que vai te habilitar e vai te dar esse crescimento e vai abrir os nossos olhos. Atos 2,42 fala que eles continuavam nos ensinos dos apóstolos. Quem? A igreja. Eles continuaram na doutrina dos apóstolos. Eles continuaram crescendo. Tessalonicenses 1, capítulo 2, verso 13, diz: eles receberam a palavra de Deus como a verdade, porque ela é a verdade. É isso que vai nos dar o crescimento, é a palavra de Deus. Abramos os nossos olhos para a verdade de que as soluções para os nossos problemas espirituais se encontram na palavra de Deus. Está lá. É lá que nós vamos crescer, é lá que nós vamos nos alimentar, é através dela que os nossos olhos vão ser abertos. O segundo, primeiramente que eu falei, devemos orar ao Senhor para abrir os nossos olhos para as nossas necessidades espirituais, as minhas, as suas, mas também para as necessidades das almas dos homens. O que vemos quando olhamos para nossa família e amigos, colegas de trabalho, vizinhos, conhecidos, o que nós vemos? Vemos pessoas com as quais nós temos relacionamento, pessoas com que nós lidamos diariamente, temos amor, carinho, respeito por essas pessoas, e isso nos faz ficar às vezes receosos. Já aconteceu com você? Comigo já. Você quer até falar, mas você fica meio que receoso de falar e a pessoa se ofender, às vezes nem querer mais falar com você. Por quê? Porque detesta ouvir da palavra de Deus. Isso é natural. É o que a gente vai esperar de todos que não têm Cristo como Salvador. Por quê? Porque ele é dominado pelo maligno. Ele tem uma escama, um coração de pedra. Então, naturalmente, ele vai rejeitar. É igual criança chegar e oferecer Giló, qual que é pior? Quiabo ou Giló? Um dos dois. Giló, que é o amargo, né? É o Giló que é amargo. Esse eu acho que é pior. Eu provei e achei Os dois estavam gostosos. Mas se eu oferecer para minhas filhas, eu tenho certeza que ela vai fazer assim, porque não quer. A mesma coisa essa pessoa do mundo. Você vem com o melhor dos presentes para ela, o melhor remédio, vamos dizer assim. Ezequiel fala que ele pegou o livrinho e colocou na boca e era como mel. João lá na frente fala, lá no Apocalipse, a palavra era como mel, como doce na boca. Mas para essas pessoas é como o quê? Como jurubeba. Para quem não gosta de jurubeba. Quem não gosta. Mas é isso. Essas pessoas vão rejeitar. A gente não quer perder a amizade, a gente não quer perder o apreço dessas pessoas, daquele vizinho, daquele colega de trabalho. Isso nos impede de vê-las como Deus a vê. E como Deus vê essas pessoas? Deus as vê separadas por causa da sua condição pecaminosa. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem-se o rosto de vós para que vos não ouçam. É assim que Deus vê esse vizinho, esse colega de trabalho, esse primo, essa prima, esse sobrinho, essa sobrinha, que às vezes você até quer começar, mas você pensa, se começar a falar, ele vai, lá vem o pai, lá vem a mãe, e por aí vai. Lá vem aquele papo chato. Eu sabia que se eu viesse aqui ia falar disso. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Mas não se importe com isso. Não se importe. Porque você vai demonstrar realmente que se importa com essa pessoa quando você vem com o Evangelho. Você precisa aceitar Cristo. Não estou dizendo para você vir para a minha igreja, não estou dizendo para você mudar de igreja, estou dizendo para você aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Resolva seu problema do pecado. Foi isso que eu falei lá no hospital para aquelas pessoas. Não importa a igreja que você vá, não importa, você tem a Bíblia aí católica, eu falei lá na sala, lá na enfermaria. Mas você precisa resolver o seu problema do pecado. Precisa resolver. Fale isso para esse seu parente, para esse seu colega, para esse seu vizinho. Precisamos abrir os nossos olhos para a realidade espiritual de que as almas de nossos amigos e familiares estão em perigo. Eles estão em perigo. Já pensou? Eu sei que às vezes pode ter alguém na sua mente agora que você pensou. Quase falei, mas eu não falei. E se essa pessoa morre? E se essa pessoa morre?
essas almas precisam da mensagem da verdade de Deus. Precisamos abrir nossos olhos para o fato de que a mensagem de Deus as trará das trevas para a luz. E temos a obrigação de proclamar essa mensagem. Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Em Marcos fala, quem crer. Em Mateus fala, fazer discípulos. Atos 8, 4. Mas os que estavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Aqueles que foram dispersos lá da igreja perseguida, lá em Atos, no comecinho, eles iam pregando o evangelho por toda parte. 1 Timóteo 3,15, devemos ser a coluna e a firmeza da verdade. E você tem a verdade, você sabe, você conhece. Fale e não se caia. Precisamos abrir os olhos para exercer o nosso papel de evangelizadores. E, por último, o crescimento da igreja. Devemos orar ao Senhor para que abra os nossos olhos às nossas necessidades, às almas perdidas dos homens, em especial dos nossos conhecidos, e terceiro, para o crescimento da igreja. Qual é a nossa visão da igreja local? Qual é a sua visão? Qual é a minha? Como vemos a nossa igreja? Nos vemos envolvidos no esforço de fazê-la crescer? Podemos imaginar um plano para fazer isso acontecer? Precisamos abrir os nossos olhos para uma visão de crescimento. Às vezes, você pode ter uma ideia que nem eu, nem o pastor Bill tivemos. Às vezes vem algum estalo na sua mente, e se fizermos isso, ore por isso. Senhor, ajuda-me a contribuir de alguma forma para o crescimento da igreja. Às vezes o pastor Robson não está vendo, ele não está enxergando isso, nem o pastor Bill. Precisa abrir o olho para isso, porque eu acho que isso aqui vai ajudar. Às vezes Deus vai usar você. Coloque-se diante do Senhor e peça: Senhor, abra meus olhos. Como deve ser o crescimento da igreja? No primeiro século foi ordenado o crescimento da igreja. Jesus disse aos apóstolos para levar a mensagem a Jerusalém, Judeia, Samaria e ao mundo inteiro. Atos 1:8. Não era opcional. Não era opcional. Era uma ordem. E quanto a nós? Qual é a nossa disposição nesse aspecto? Esses homens que foram ordenados por Cristo, eles morreram cumprindo essa ordem. Todos eles morreram cumprindo essa ordenança. Precisamos ter o mesmo ímpeto que eles. Precisamos abrir os olhos para o fato de que o crescimento da igreja não é opcional. Qual é o nosso papel nesse crescimento? Cada um de nós precisa desenvolver nossas habilidades para ensinar os outros. Hebreus 5:12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. O escritor da carta aos Hebreus, ele está falando: vocês já eram para estar comendo aquela picanha bem gordurosa. E vocês precisam estar estudando e conhecendo mais e ensinando, fazendo discípulos. Vocês já não estão mais no estágio de discípulos, mas vocês devem fazer discípulos. É isso que ele está falando aos Hebreus. Mas não, vocês ainda estão no leite. Estão precisando que eu volte para falar, para dar o leite. Precisa ter mudança. Precisamos todos estar prontos a fazer discípulos. Discípulos são feitos através do ensino. Mateus 28 vai falar: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E aí no 19, se não me falha a memória, no 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos mando, que eu vos tenho mandado. Nós precisamos fazer discípulos. Precisamos também ensinar através do nosso exemplo. Filipenses 3,17. Sede também, e isso aqui eu sempre pensei, no começo eu achava que Paulo era arrogante, mas não é, é que ele era espiritual mesmo. Já pensou você falar: sede meus imitadores, como eu, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tem de nós, pelos que assim amam. Um outro trecho ele fala: como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Será que nós podemos dizer para aquelas pessoas que nos cercam: sede meus imitadores?
imitem as minhas atitudes, imitem os meus passos, imitem as minhas ações. Essa é uma forma de discipular. Precisamos abrir os olhos para o fato de que Deus quer que ensinemos. Conclusão. Oremos para que o Senhor abra os nossos olhos para as nossas necessidades espirituais, para as almas perdidas e para o crescimento da igreja. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Pai, porque eu entendo que os irmãos e eu também, o pecado muitas vezes atrapalha, em todas as vezes, aliás, mas não fazemos por mal, porque não queremos aprender, ou não queremos enxergar. Às vezes, simplesmente, estamos desatentos. Nos ajuda a ver aonde cada um de nós precisa mudar, precisa crescer, precisa amadurecer. Abra os nossos olhos, Senhor, para te servir da forma como o Senhor quer servido por cada um de nós. E abençoa, Senhor, respondendo cada um dos pedidos que serão feitos segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor é misericordioso e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, nos dando a oportunidade de mudar e de crescer. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos. Amém.